Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast, hoje dando continuidade então ao nosso módulo de Fellowship. A gente vai para o quarto episódio e nesse quarto episódio, para encerrar essa nossa jornada, a gente trouxe um Fellow que é extremamente requisitado, todo mundo pergunta muito, quer saber. Tem muitos Fellows no Brasil, mas existem poucos que têm uma qualidade muito grande. A gente trouxe duas pessoas que representam dois serviços que têm uma boa qualidade no seu Fellow de catarata, e é justamente sobre o Fellowship de catarata então, que a gente vai conversar hoje. Então eu já vou introduzir para vocês o Dr. Rafael Garcia, ele que é Fellow de Óptica Cirúrgica na Unifesp, e o Dr. Maurélio Ribeiro, que é Fellow de catarata e glaucoma na UFTAL. Dá boa noite para vocês. Boa noite, Bernardo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez, recebendo aqui dois caras muito gente boas, o Garcia, que eu já conheço faz tempo aí do HC, e o Maurélio, que foi o nosso aluno. Vou dar aqui os créditos para ele, foi top 10 na prova de CBO 2022, então já parabéns de antemão aí e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra, um prazer muito grande. Eu que já acompanho aí o Oftcast há algum tempo. Vi vários rostos conhecidos aí de antigos professores, né? Episódios aí que vocês gravaram anteriormente. Então, para mim é uma honra aí estar sentado aqui junto com vocês para discutir um pouquinho hoje. Boa noite, pessoal. Para mim também uma grande honra estar perto de bastante gente grande assim, que em pouco tempo vocês já fizeram muita história, me ajudaram com certeza. Esse top 10 aí foi por causa de vocês, principalmente. Pô, show de bola. E eu acho que esse tema de catarata é o mais pedido, a gente deixou por último aí pra galera criar aí a expectativa, mas é o fellow mais procurado, né? Talvez porque cirurgia de catarata é a principal cirurgia realizada aí pelos oftalmologistas, uma das principais cirurgias realizadas na medicina, né? Então todo mundo tem muitas perguntas sobre fellow de catarata e eu acho que foi bem legal a escolha dos participantes porque são fellows bem diferentes. Então um tá numa instituição extremamente acadêmica e que depois a gente vai entrar nos detalhes, mas foco muito acadêmico, muita discussão, e o outro está numa instituição que está crescendo bastante, um serviço que tem mais volume, serviço particular, e isso eu acho que está ganhando muito força agora também, os serviços particulares, e eu acho que entrar nessa discussão vai ser bem legal, né? Então, mas antes disso, eu quero perguntar um pouquinho mais do processo seletivo, antes da gente entrar nos fellows em si, como que está lá no Unifesp, como está lá no UFTAL, eu quero perguntar das provas, que é o que o nosso aluno mais quer saber. Então, vamos começar falando aqui da parte da Unifesp aqui com o Garcia. Como que foi ali a prova de óptica cirúrgica? É a prova de fellow, né, geral da Unifesp lá, que cai de tudo? Como que foi lá no seu ano? O que você pode dar de dica aí pro pessoal? Então, eu prestei no final do ano passado, né, no final de 2021, e a prova é basicamente o seguinte, tem duas fases. A primeira fase é uma prova de múltipla escolha, que tem 60 questões, e é igual para todo mundo. Então, o cara que está prestando glaucoma, prestando neurooftalmo, retina, todos os candidatos têm que fazer essa mesma prova. Então, você tem 1h30 para responder 60 questões e de múltipla escolha. Só que não é só A, B, C, D, né? Que é o normal aí que a gente sabe aí do CBO, né? Que geralmente são 4 alternativas. É A, B, C, D e E, né? Então, você tem uma a mais aí para te confundir. Se você tiver que chutar, diminui um pouquinho a sua chance de acerto. Então, o tempo da prova é meio puxado, porque cai tudo, né? Então, cai estrabismo, cai neurooftalmo, plástica, cai órbita, retina, córnea, glaucoma, tudo. Então, um pouco de cada coisa. Tem algumas questões que tem imagem, mas é a minoria. Então, tem uma foto de fundo de olho, uma foto de um ACT. Geralmente, as imagens não são de muito boa qualidade, mas dá para você responder ali as questões, o que eles querem te perguntar. Isso é a primeira fase, vale para todo mundo. A prova é impressa ou é projetada? É impresso. Eles entregam a folha para todo mundo e uma folha de respostas. Você tem 1h30 para fazer a prova e preencher o caderno de respostas. E aí você faz isso, ano passado eu fiz a prova, foi das 6h30 até umas 8h30, mais ou menos, 1h30 de prova, e aí depois eles mandam para você no e-mail lá 10 horas da noite se você tinha sido selecionado para a segunda fase. Então na segunda fase eles pegam geralmente 3 vezes o tanto de vagas disponíveis para aquela subespecialidade. Então, por exemplo, na óptica cirúrgica da Unifesp tem 4 vagas de fellow. Então eles selecionam 12, os 12 primeiros colocados na prova de múltipla escolha são os que vão para a segunda fase, que é entrevista e prova específica, né? Então, foi dessa forma. Eles mandam, então, você foi aprovado, você vai fazer a prova da segunda fase. E aí, a segunda fase foi logo no dia seguinte. Eu fiz a prova na sexta à tarde e a segunda fase foi no sábado de manhã. Aí, na segunda fase, uma coisa interessante é que a própria segunda fase, estava em pandemia e tudo mais, foi tudo pelo Zoom.
Então, a entrevista foi pelo Zoom e a parte específica foi pelo Zoom também. E essa parte específica eu não estava esperando, eu não sabia que ia ter isso. Então, isso aí para mim foi uma surpresa, mas depois perguntando para outros fellows, isso aí já tem um tempo que é assim. Então, o que eles fizeram? Todos os candidatos, os 12, estavam na mesma sala do Zoom. O moderador, ele mandou um artigo científico e um PDF, uma folha de Word ali com 10 perguntas sobre aquele artigo. Falou, vocês têm 1 hora para responder essas 10 perguntas. E as perguntas variavam, era um artigo de 2017 da Academia Americana, um artigo muito interessante, inclusive, que era sobre fórmulas, biometria, diferentes comprimentos axiais, diferentes ceratometrias, e o desempenho dessas fórmulas em cada um desses casos. E aí fazia a pergunta, quais foram os critérios de inclusão nesse artigo? Perguntas diretas, e perguntas que você tinha que fazer conta. Qual a porcentagem de acerto da fórmula Olsen nos óleos com comprimento axial grande? Você tinha que ir lá no gráfico, ver lá e fazer uma continha. Eu usei a calculadora do celular mesmo. Todo mundo deixava as câmeras abertas e você ia respondendo. E no final de 1 hora, você pegava aquelas 10 questões, né? Que você tinha preenchido no Word, digitado ali as respostas no Word e encaminhavam pro chefe. Basicamente, então, uma interpretação de um artigo. Interpretação de um artigo, exatamente. Não tinha nenhuma pergunta que você precisava ter um conhecimento prévio em catarata. Não. Mas o background, né? Você precisa ter um background em fórmulas, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebi nessa questão foi o seguinte. Ele perguntava, por exemplo, qual que era a fórmula que tinha o melhor desempenho em óleos com comprimento axial pequeno. E na nossa cabeça, a gente tira a foto lá da salinha da catarata, na nossa cabeça é Hoffer-Kill, né? Mas o artigo provava que não era. Então, assim, se você for com conhecimento prévio e não ver direito as tabelas ali do artigo, você, deve ser Hoffer-Kill, né? Na verdade, não. Teve um desempenho ruim ali. Então, você tem que ter um certo know-how ali, um background de fórmula, saber o que é uma Barrett, o que é uma Olsen e tal, o que é uma Holiday 1, 2... E aí você tem o que você vai procurar ali nas tabelas. Como que você interpreta uma tabela com desempenho de fórmula? Né? Você tem que ter um certo background disso aí. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar, que os anos anteriores teve essa mesma questão, né? Eu perguntei pro pessoal de 1, 2, 3 anos atrás, teve a questão de artigo também. E esse artigo foi um artigo que tinha tido em reunião. Tem a reunião da ótica cirúrgica, ela fica gravada no YouTube. Então, já fica aí a primeira dica aí pro pessoal que quer. Geralmente, eles pegam algum artigo que já foi discutido em reunião do setor. Então, fica tudo gravado lá no oftalmo da escola, no YouTube. Quem quiser, só acessar que tá tudo lá. Ótima dica. E como que foi a distribuição de peso, assim, da primeira fase e da segunda? E se você também puder falar como é que foi a parte de entrevista, assim, se foi tranquilo, se foi mais perguntando do currículo ou mais perguntando coisas mais subjetivas. Uhum. A parte de peso, o peso maior é para prova de múltipla escolha. Se não me engano, era 90%, 80%. A maior parte era a prova de múltipla escolha mesmo. Então, isso que decidia. Se você não fosse bem na prova de múltipla escolha, você nem iria para a segunda fase, né? Que eram só os 12 primeiros. A ótica cirúrgica no ano passado foi a especialidade mais concorrida na Unifesp, né? Tinha 40 candidatos para 4 vagas. E sendo que desses 40, só 12 foram para a segunda fase, né? Então, você tem que ir bem na prova de múltipla escolha. Na prova específica do artigo, é uma interpretação e depois conversando com os chefes lá, eles falam, a gente quer que você mostre que você sabe ler um artigo científico. Então não tem entrevista. Tem entrevista. E a entrevista é junto com isso. A gente fez a prova específica, né? Mandou e logo na sequência disso, eles abriram para entrevista. E aí cada candidato teve o seu momento de entrevista e a arguição do currículo. Então, eles perguntaram algumas coisas específicas, né? Onde eu fiz graduação, onde eu fiz a residência. Eu que fiz residência no HC, perguntaram, mas você era do HC, por que você não foi pra lá, né? Esse tipo de coisa. Eles pegam algumas coisas do seu currículo específicas que podem chamar a atenção, se você fez um estágio fora, se você publicou, alguma coisa que chama mais atenção. E me perguntaram, né? Por que eu tava indo pra Unifesp? Por que agora que eu queria fazer ótica cirúrgica, depois de uma certa caminhada aí um pouco fora da catarata. Então, eles pegaram alguns pontos específicos e perguntaram sobre isso, né? Perguntaram também... se eu teria condições de auxiliar um R3 que está aprendendo uma faco, né? Porque tem essa parte de ensino também, né? O fellow, ele opera os casos difíceis e tem que trabalhar também ensinando o R3 a operar, né? Então... A gente vai entrar nessa parte ainda, mas ainda sobre o processo seletivo, você fez a prova do CBO tem muito tempo já. Mas sim, você deve lembrar como é a prova do CBO e provavelmente você... se preparou para essa prova da Unifesp, já que era uma prova geral, estudando por uma bibliografia semelhante ao que é para o CBO. Você achou que a prova é
parecida, assim, com o que se cobra no CBO? É muito diferente? O que você A acha? prova é parecida, mas as questões são mais aprofundadas, né? Então, as questões de tumores eram muito mais aprofundadas, né? Dá pra ver lá que deve ter um dedinho lá do Rubem Belfort, da Melina. Então, assim, eles fazem uma coisa um pouco mais rebuscada nas questões. As questões têm mais alternativas também, e isso acaba adicionando um fator de dificuldade a mais. Então, eu pensaria que é algo parecido com a prova do CBO, só que mais aprofundado em todos os temas, né? Temas de órbita mais específicos, temas de retina também, de estudos. Então, é uma prova parecida, porém, eu diria que ela é mais rebuscada, um pouco mais... O nível de dificuldade das questões é maior. E Você como que estudou você por onde? estudou? Então, na minha época não tinha Oft Review, né? Então... Mas esse ano... esse ano até que tinha, né? Só que o que aconteceu, né? O ano passado, né? Que foi quando eu pensei, até tinha, mas eu precisava de um banco de questões só, né? Eu não tinha o tempo, né? Eu decidi fazer, na verdade, faltava um mês pra prova. Eu decidi, vou prestar essa prova, né? Faltando um mês. Então você estudou por questões? Por questões, né? Tenho na internet mesmo, entrei e fui fazendo questões de todos os assuntos. Desde plástico ocular, glaucoma, retina, córnea, etc. E fui fazendo as questões e vendo o comentário, porque eu não tinha tempo para ler o texto. Então, assim, eu acho que trabalhar com questão, se você tem pouco tempo, você otimiza mais o tempo. E aí, se tivesse estudado pelo banco de questões do Oft Review, ele teria visto lá que tem questão da Academia Americana, que os outros não têm. Tem questões mais aprofundadas, tô brincando, não tem brincadeira. Mas assim, eu acho que na sua situação ali, você veio de um fellow de retina, né? Então assim, já estava longe da prova da matéria do CBO há muito tempo, então você estudar por questões, acho que foi muito uma boa estratégia. Vamos agora falar um pouco com o Maurélio, né, Léo? É isso aí, vamos perguntar um pouco. O Maurélio fez algumas provas a mais, né? Saiu direto do R3 e prestou a prova naquele ano também do CBO e fez a prova de Fellow, né? Eu acho que antes de falar da prova do Fellow, como é que você levou no R3? Ainda mais você que tirou uma nota sensacional na prova do CBO. Como é que você conseguiu ir bem na prova do CBO e ao mesmo tempo se preparou para a prova de Fellow? Olha, essa vitória, né, dessa colocação foi dois fatores principais, né? Eu fiz a residência lá em Santos, né, no Visão Laser. Então, lá no R3, a gente tem um período bom para estudar. Chega na metade do ano, a gente tira um pouco o pé assim, deixa o serviço tocar mais o R2, o R1, o grosso, e a gente fica mais auxiliando, então a gente tem um tempo bom para estudar, tá? E para estudar, o que a gente fez? Todos lá éramos alunos do Oft Review. Então, a gente tinha essa base aí muito boa e a gente teve tempo para poder fazer isso. Entendeu? Então a gente estudou bastante, chegando ali no final, em janeiro, fevereiro, deu para pegar mais fundo. Mais ainda. E você fez alguma preparação específica para as provas de Fellow, no sentido de aprofundar um pouco no estudo da catarata, ou você foi meio que no estudo do CBO mesmo? Não, porque assim, eu sabia que no oftal como que era a prova, né? A prova é bem mais tranquila do que a sua, né? É uma prova de 20 questões, 10 questões oftalmo geral, 10 questões para a sua área específica, que é catarata e glaucoma, e uma dissertativa desse tema. Então, é bem mais rápido, é como se fosse para você fazer logo, e o que pega mesmo é a entrevista, né? É conversar, os chefes todos lá, é um serviço privado, então eles estão todos lá, um fellow da retina, um fellow da catarata, e eles vão sentir você, vai conversar com você, pergunta da quantidade de faco, mas é um serviço que é bem aberto para isso. Tá? Eu saí da minha residência pela pandemia mesmo, não tinha mão cirúrgica nenhuma, bem pouco, eu saí com pouquíssimas facos. Então lá eles vão pegar na sua mão, você pode falar a verdade, fiz tantas cirurgias, eles vão, se gostaram de você, vão botar você no serviço e eu vou até te ensina desde o começo. Porque foi uma pergunta que fizeram, cara. Eu acho bem interessante esse seu depoimento. Não vou achar aqui quem fez, mas foi exatamente isso. Se é possível entrar num fellow de catarata sem ter praticamente operado na residência. Pelo que ele colocou, que ele praticamente não operou na residência a pessoa. Não é igual você que fez algumas e tal. Sim. No oftal, então, é possível, né? É possível. Tanto eu quanto o outro fellow, a gente tinha bem pouca mão. Então, a gente entrou lá, os primeiros 2-3 meses ali é mais puxado, porque você vai sofrer mais na cirurgia, né? Uma cirurgia que exige, pelo que, em média, umas 30, 40, para você começar a ter uma mão um pouco melhor. A gente acredita lá que por volta de 70 vira aquela chavinha, né? Que você começa a deslanchar um pouco mais, mas eles têm a paciência, né? E gosta de ensinar. Tem o chefe, os dois chefes nossos lá são muito bons, então
É bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que já na Unifesp não seria muito bem visto, não, né? Mas já que tem a função de ensinar R3, talvez a pessoa que não operou na residência ou operou muito pouco, talvez não seja o lugar para ela, né, Rafa? Eu acho que sim, porque assim, o fellow da ótica cirúrgica da Unifesp, ele é um fellow que a gente não tem um grande volume cirúrgico, né? Então, se você está procurando um fellow em que você vai pegar uma mão absurda, vai operar 10 facos por semana, essa não é a nossa realidade lá. Então, assim, a nossa média, em torno de 2 facos por semana, né, o fellow faz. Então, e além disso, tem que ficar... Oi? Então tem que já ter... Então eles esperam que você já tenha uma certa mão cirúrgica, porque você também vai auxiliar o R3, nas facos do R3, você vai sentar com ele, se ele tiver uma complicação, você pode ser chamado ali a conduzir aquele caso, e também tem um staff do lado, né? Mas você eles esperam isso de você. Então, talvez para pessoa que não tenha um N muito grande, que não tá tão confiante, eu não vou dizer que é ruim, mas eu acho que vale a pena considerar outras opções. É mais difícil, né? E sobre as outras provas que você fez, Maurélio, de fellow, assim, você fellow que fez na Santa Casa? Eu fui mais certeiro, né? Eu fiz 2 provas, né? Santa Casa e Alftal. Eu acompanhei o SEMA também, eu conheci o serviço. Na Santa Casa eu fui bem na prova, mandei bem, mas eu acho que o que pegou mesmo na entrevista foi a questão do número de facos. Eu fiquei, acho que, segundo suplente lá, e o pessoal falou, você foi bem e tudo, mas o número é baixo, então a gente precisa de alguém, tem residência, tem que ensinar, tem que saber pegar na mão do cara e resolver problema. A gente não... E por isso eu acho que não rolou. Mas eu já conheci o Oftal, a Fellow 2 lá era minha residente, minha R3 no Vision Laser, então eu já conhecia como que era o serviço. É um serviço puxado, é particular, né? Mas em questão de carga horária é bem pesado, então é uma via de mão dupla ali, né? Você trabalha muito e eles te pagam com muita cirurgia, né? Mas tem que trabalhar. E como é que tá o volume cirúrgico lá, assim? Você tem feito quantas facos por semana? Por semana, no F1, no começo, como a gente não tem muita mão, a gente fazia por volta de 2. Agora que tá acelerando um pouco mais, a gente faz de 4 a 8. Na melhor semana chega um pouquinho mais. Isso no F1. No F2 aí é bem mais. E eu queria voltar só na questão da Santa Casa. Então você fez a prova lá. Como é que foi Você teve alguma preparação específica para a prova da Santa Casa? A prova da Santa Casa também é geral, né? Igual da Unifesp, eu fiz, né? eu não foquei em nada diferente do que eu fiz pro CBO. Tá. Eu pegava o Off Review, destrinchava tudo lá, questão, engoli todas as questões daquele banco de dados. E na Santa Casa era prova projetada, sim, não é? Sim, projetada. É rápido, é 1 minuto, eu acho. Você lê, esse tempo terminou de dia, você tem que responder, não dá tempo de pensar. E é parecido com o CBO? É um pouco mais, eu achei que é um pouco mais puxado, é mais aprofundado, umas questões. Tem muita imagem, não tem? Tem bastante imagem. E aí a entrevista é no dia seguinte, né? Você sai da prova, aguarda um pouco até sair uma lista de aprovados, aí eles colocam no mural, você vê lá seu nome e no dia seguinte você volta para fazer a entrevista. Entrevista também bem tranquila. Nada de especial na entrevista, nenhuma surpresa igual o artigo que o Rafa falou. Mas pelo que a gente vê, a Unifesp em algumas áreas ela tem essa surpresa, né? A gente viu, quem ouviu o episódio da retina, dos fellows da retina, também viu que a prova lá, eles têm até que apresentar uma ideia de projeto, né? Projeto de pesquisa, exatamente. Então, quem vai prestar a Unifesp tem que atentar para isso aí. E acho que a gente pode começar a falar um pouco mais agora do fellow em si, das diferenças entre um fellow de volume e de um fellow mais acadêmico, né? Então, assim, voltando nisso que o Maurélio falou, eu acho assim que a pessoa que... É uma coisa que até que o Du falou no último episódio, né? Tem que saber muito bem a situação que ela tá, assim, em termos de formação. Se ela veio de um serviço, igual o Rafa fez no HC, que na época dele tinha volume de cirúrgico gigantesco, o cara tem mão de faco, tal, quer complementar, de repente, com um fellow mais acadêmico, com menor volume, é uma boa opção. Agora, a pessoa que fez um fellow ali, fez uma residência que operou pouco, a única forma que ela vai ter de operar catarata, de pegar a mão de catarata é no fellow. Então, ela tem que considerar isso muito na hora de escolher. Não adianta, eu sonho em fazer Unifesp. Cara, se você operou menos de 30, 40 facos sua vida, 2 facos por semana não vai te resolver. Então, assim, tem que às vezes abrir mão desse nome, desse respaldo da instituição e focar num fellow de volume. Tem vários aí,
com ótimo volume. O oftal acho que tá despontando aí, todo mundo adorando o fellow de lá. A gente tem amigos que fizeram retina que adoram o fellow de lá, então às vezes é pouco conhecido, mas acho que a galera tem que conhecer melhor, porque tá muito grande o volume, né? E tem outros serviços fora de São Paulo que a gente ouve com muito volume de catarata também. Por exemplo, o Hospital de Olhos do Paraná. Tem um da Bahia, eu não sei exatamente, é uma sigla lá, mas o pessoal opera bastante, assim. Exato. Então, talvez a gente fica naquele mainstream, né? Pensando só em grandes escolas, EHC, a Unifesp, a Santa Casa, Unicamp. Aqui em São Paulo, do Milton também, opera bastante. Bem vista. Tem que pesquisar, Tem que pesquisar, eu acho que vale a pena você abrir a cabeça. Pegar o nome de quem tá lá, conversar, manda mensagem, pergunta, vai atrás. visita, né? Visita, vai lá um dia, ver como que é. Então. Em Curitiba tem 2, né? O Hospital de Olhos do Paraná e o Médico de Olhos. Os dois operam muito, pelo que o pessoal relata pra gente também no Insta aqui. Os falam que tá fazendo 10, 15 fax por semana. Então, assim, Então, às vezes tem que ter esse... Trabalha-se bastante, mas opera-se muito, né? Então, assim, às vezes vale a pena. Cara, pô, sempre sonhei com uma USP, com uma Unifesp, mas acho que não é o que vai ser melhor pro meu futuro nesse momento. Então, acho que é legal. Então, fala mais pra gente lá, Rafa, de como que é na Unifesp, questão de discussão. Você já falou aí que tá fazendo mais ou menos 2 facos, são casos complexos, né? Eu vejo os vídeos que você bota lá, os caras fazem uma cirurgia lá, subluxação, pupila pequena, põe anel de Cione, não sei mais o que. É só esse tipo de caso ou também opera uns casos mais leves? Como que é? Não, pro fellow lá, o fellow é direcionado para caso complexo. Então, a catarata que é boa midríase, N2, que não tem uma grande complexidade, esse caso não vai pro fellow. Esse caso vai pro R2 e pro R3, né? E o fellow acaba ajudando o R2 e o R3 a fazer esse caso. Então, lá a gente divide as cataratas do ambulatório em turma 1, turma 2 e turma 3. A turma 1 é o R2 que faz, a turma 2 é o R3 que faz, e os casos da turma 3 é o do fellow, né? Que são os casos mais complexos. Então, a gente tem que planejar bem os casos, a gente vê antes, mas também, como é uma grande escola, você tem acesso a tudo, né? Então, você vê lá uma catarata traumática, você acha que está uma desinserção zonular, você quer pedir uma UBM, pode pedir a UBM, faz a UBM, vê lá onde que está desenserido. Vou planejar, vou colocar o anel de Cione, você sabe exatamente ali, das 6 às 9 horas, vou colocar um Gore-Tex, posso ser exatamente onde que eu vou colocar, entendeu? Então, você tem muito respaldo em exame, o exame está ali na sua mão, você vai lá no setor, conversa com a doutora Norma e encaixa uma UBM, ela faz ali na hora. Então, você tem muito como planejar a sua catarata. E para mim foi exatamente isso que eu queria, né? Eu, né, que nem o Bernardo já falou, né? Eu fiz a residência na USP, depois eu fiz retina clínica no HC mesmo, e depois fui fazer retina cirúrgica no SUEL. Terminei exatamente no ano passado. E foi bem no meu F3 da retina cirúrgica que eu falei assim, falta alguma coisa ali, né? Eu já tinha uma boa mão de faco, assim, daquela faco normal, até algumas facos um pouco mais complicadas, mas eu queria um refinamento, eu queria trabalhar com lente premium, queria ter essa vivência lá na Unifesp, a gente consegue ter, a gente tem uma parceria com a Alcon, então a gente consegue no fellow colocar Vivit, coloca Panoptics, coloca lente tórica, isso a gente consegue fazer. E fazer esses casos que são os casos complexos, assim, é aquela camada ali que faltava, né, que eu acho. Então, assim, tendo um conhecimento de retina já prévio, pra mim, eu achei que era o que faltava mesmo e foi por isso que eu decidi fazer. E aí, o fellow, como a gente estava comentando, não tem um grande volume, mas você pode sentar naquele caso e falar, hoje eu só tenho um caso para operar, não tenho 5, né? Não tenho 7, né? Que nem... não tem aquela pressão, né, de estar com um caso difícil, tem mais 5 ali te esperando, né? A gente não tem isso. Você tem um caso na manhã só. Então, você senta lá, pode ficar 1 hora, faz o que você precisa fazer. Passa o Prolene 10, passa o Cione, passa o CTS e faz, entendeu? Faz uma piloplastia. E nesses casos, você consegue ter um preceptor ali, tipo, entrando com você? Sempre tem. Lá sempre tem algum preceptor entrando com você. Então, isso também é um diferencial, né? Às vezes, alguns serviços, o seu preceptor é o seu F+, né? Ou o estagiário que está na sua frente. E eu acho que ter um preceptor faz muita diferença, né? E aí lá a gente sempre tem, o pessoal da escola, eles sempre convidam ex-fellows a participarem do serviço. Então, assim, você tem uma rede de apoio, desde o centro cirúrgico até grupo de WhatsApp, para discutir caso clínico, então você sempre tem alguém ali do seu lado, ajudando na catarata. E isso eu acho que faz muita diferença. Às vezes você vai fazer um caso sozinho, vai fazer 5 casos sozinhos, e você erra as 5 incisões, você tem alguém que pega na sua mão e fala, não, você vai fazer assim, né? E aí acaba um caso, acaba resolvendo a sua vida, né? Então, você foca muito mais na qualidade do que na quantidade. E é 1 ano lá, certo? É 1 ano só. Então, acho que às vezes acaba sendo até interessante alguém que faça um fellow, por exemplo, no oftal e queira completar, acho que não sei como é que tá lá na oftal agora, mas com casos mais complexos, quer dar uma refinada, não é que não pós-fellow igual do Milton e hoje, mas seria algo equivalente a 1 ano de... Eu acho que sim. Acho que sim. Cabe bem essa proposta. Até porque a óptica cirúrgica lá são 2 fellows, na verdade, né? Você faz a catarata e você faz a refrativa junto.
né? Então, você tem uma combinação de coisas. E, então, a gente faz LASIK, faz PRK e faz as facos, né? A gente também não tem um grande volume, porém, eu acho que é o suficiente para você conseguir fazer um bom PRK, fazer um bom LASIK. A gente tem disponível o Intralaser, a gente faz o Fento LASIK, a plataforma que a gente tem do Excimer é o X500 da Alco. Então, assim, consegue suprir muito bem essa questão aí E também. como que é a carga horária de ambulatório e as discussões no ambulatório são ricas, assim? Como que é essa São parte? demais, assim, são muito ricos. Eu acho que esse é um diferencial, né? A gente talvez perca no volume, mas ganha muito em qualidade mesmo, né? Então, os ambulatórios, são os próprios fellows que fazem a agenda do ambulatório, então a gente pode escolher entupir o ambulatório de paciente para conseguir operar mais, ou se você quiser pensar no caso com carinho, sentar lá, você tem o tempo para isso. Você marca o caso, atende e senta o Dr. Walter, o Dr. Wallace, o Edson Moore e companhia ali e discute o caso a fundo mesmo, né? Você pega o Pentacam, pega um CT de segmento anterior, um oculizer e vai fosforilar lá em cima, ver o que você vai indicar. Quer pensar numa biometria mais complexa, né? Pega lá o mapa do EKR, do Pentacam, vamos pensar num pós-teratocone, como que a gente vai calcular esse LIO, e você tem o tempo para fazer isso, né? Então, eles focam muito na discussão. A discussão dos ambulatórios realmente é muito rica. E a gente viu assim que recentemente saiu o resultado até da pós-graduação, nota 7 na Paulista, né? Então tem esse foco muito acadêmico também. Existe uma pressão para publicação ou não? Fica muito a cargo do fellow da área ter que fazer alguma coisa nesse Olha, aspecto? não existe uma pressão, mas eles sempre convidam, né? Então, principalmente mais pro final do fellow, né? Eles veem que aquele fellow é interessado, a pessoa tá sempre ali com artigos, com discussões, né? Tem a reunião semanal, então eles veem quem que gosta mais de apresentar os artigos, quem tem mais essa característica de professor, que gosta de pesquisa, e eles sempre convidam. Então, a porta está sempre aberta ali, né? Quer fazer uma pesquisa? A porta está aberta, né? Eles sempre deixam isso aí a critério do fellow mesmo, né? Cada um tem a sua característica, né? Se a pessoa gosta de pesquisa, tá no lugar certo, vai conseguir desenvolver. E como que é a carga horária, assim? Você tem quantos períodos livres? Eu faço, vamos pensar que a semana são 10 períodos, né? Contando de segunda a sexta, 2 períodos por dia. São 10 períodos. A gente faz 6 a 7 períodos, dependendo da escala que a gente está rodando. Então, você tem 3 períodos livres, em torno, às vezes 4 períodos livres durante a semana. Isso é um bom contraponto contra vocês, né? Porque vocês têm lotado. períodos livres negativos, eu acho, né? Sábado Fica e domingo devendo. tá lá. Não existe o período Então fala livre. pra gente um pouquinho aí como é que é a rotina de vocês lá nesse primeiro ano aí. Sim, a gente sabe sim. que trabalha bastante, né? A gente tem uma agenda cheia toda sempre. Todos os Tanto dias da na semana. catarata, tanto no glaucoma é cheia e é só caso... No glaucoma, principalmente, é casos difíceis, né? Pelo nosso chefe, o Dr. Rodrigo, ele acaba trazendo esses casos mais difíceis, TREC, RETREC, segundo tubo, tem um monte. Aí, então, a gente fica bem cheio em relação aos casos. Começa de manhãzinha, vai acabar o horário que acabar. Às vezes 5 horas, às vezes 6, 7, depende do paciente, da quantidade que tem lá, né? E em relação a finais de semana, a gente tem, né? Um final de semana no mês, a gente tem que fazer um pós-operatório. Mas tempo livre para trabalhar fora no sábado. Você conseguir uma agendinha para fazer no sábado, é isso que a gente Ou à noite, né? consegue, ou à noite. Lá a gente tem um pronto-socorro também. É um pronto-socorro 24 horas, de segunda a segunda. Então dá para pegar o pronto-socorro, mas é puxado também. A gente tem uma obrigação, uma vez por semana a gente tem que fazer uma agenda de pronto-socorro. E é aquele pronto-socorro que sempre bate 100 pacientes no dia. 120, 130, é muito paciente. E a gente, como fellow, a gente acaba tendo que resolver tudo. Da catarata nem tanto, mas o pessoal da retina, né? Que chegou DR, HV, chegou o que chegar da retina, chama o pessoal da retina. Mas a gente, como fellow, a gente tem que absorver aquilo, né? Não é igual um plantonista de fora que chega e consegue, identificou o caso, passa a mensagem pro fellow que ele resolve. Então, acaba pesando. Então, a qualquer momento, a gente tem que resolver isso. A gente também tem um outro quesito que é uma visita. Cada 15 dias a gente fica com uma maletinha no OBI, né? Aquele oftalmoscópio binocular. E a gente tem que fazer visita em 6 ou 7 hospitais de São Paulo. Então, você fica esses 15 dias para fazer isso. Eles mandam uma mensagem para você, hospital tal tem que avaliação com tal paciente. Aí tem que ir lá. E eles pagam Uber de vocês? Não, Paga é 100 complicado, reais. 100 reais a visita. Tá. Que é nada, né? Não paga nem gasolina. Não pagou Uber? Não, mas como que é? Você fica 15 dias fazendo 15 isso? dias, 15 Direto? dias Não, a responsáveis. cada 15 dias, né? Você fica responsável por esses 15 dias. 15 dias meu, aí passa pro outro fellow. Aí roda No todo ano mundo. você e faz volta. quantas vezes, mais O ou nosso ficou mais tranquilo, né? Porque a gente tá em 7, então eu vou ter que fazer 4 ou 5. Mas são 15 dias assim que você fica
da Mal, maletinha. Fica Rodando triste. Acho que o Lousada comendo comigo desse negócio de Agora vizinho. fala um pouquinho aqui. O Rafael comentou um pouquinho dos aparelhos que eles têm a disponibilidade Sim, de fazer, colocar lá. anel, Não, Gore-Tex e tudo mais. A gente tem, em relação do Gore-Tex, a fixação a gente faz aquela com a Acre, só que fica mais pro pessoal da retina mesmo, eles que fazem a fixação. O F2 ainda não fez. Em relação a aparelhos, a gente tem geralmente 2 salas, né? Uma sala com o Centurion e outra sala com o Infinity. Aí um Luxor, um Leica F20 e o Ingenuity. Geralmente fica essas 2 salas. Quando dá para abrir a terceira sala, a gente abre o Constellation. Com outro Leica. Então, esse é o equipamento que a gente tem. E da parte pré-operatório, tem acesso a todos os Tem melhores tudo. O tecnologias? CT, Lenstar, o biômetro que a gente usa, tem tudo. A questão do BM que você comentou, dá para pedir, mas depende muito do paciente, né? Porque aí o convênio não vai pagar. Então, ele que vai ter que pagar. Então, às vezes a gente consegue, às vezes não. Depende muito dele. Na parte acadêmica lá, não é tão aberto assim. A gente é obrigado a fazer um TCC todo ano. Então, são 2 anos, um TCC por ano. Dá para fazer um TCC que pegue os 2 anos, dá. Você faz um TCC que vai ter um acompanhamento um pouco mais longo, você faz um pré-projeto ali, apresenta no primeiro ano, e no segundo ano você conclui ele. E as cirurgias, quem orienta vocês? É o F+, ou é o preceptor? Como que é? São 3 dias diferentes, né? Na segunda a cada 15 dias e na quinta-feira, toda quinta, meio período, a gente fica com o Dr. Antônio, que ele é o chefe da catarata. E nas terças-feiras, a gente tem o Dr. Rodrigo Brant lá, que é o chefe também do glaucoma e também auxilia na catarata. E fica o preceptor, que é amigo de vocês, que é o Daniel Lousada. Então, todo dia ele tá lá, ele e o Brant. E qualquer problema, tá lá pra salvar a gente. Bacana. E como que é o acesso? E como que funciona assim, cara? Quem são os pacientes que vocês operam? São pacientes... Tudo convênio. Tudo dos convênios Tudo mesmo, convênio. né? Vai de Intermédica, Transmontano, a Prevent, a Mil, todos. Entendi. Não tem SUS, né? Não tem. É só convênio mesmo. Entendi. E vocês acabam tendo contato também com lente premium, não? Sim. A gente ainda, o F1 não coloca. Quem coloca são os F2. Panoptix, Vivid, todas. Depende da indicação. Você indicou, você vai ter o paciente para operar. Entendeu? Então, vale a pena discutir um diferencial o caso, interessante, conversar. Aí indicou, consegue colocar. Como é convênio, talvez os casos complexos, assim, no sentido de... aqueles casos, catarata traumática, diálise anular, acho que no SUS deve ter um pouco mais, assim, né? Mas eu acho que não é o dia a dia também, então eu acho que... Mas chega também? Chega. Toda terça-feira lá tem um casinho. Tem terça-feira que tá cheia, mas não existe uma terça que não tem um problema. Entendi. Tem os casos complexos também. Aí ou fica pro F2, ou fica pro preceptor, ou o Dr. Rodrigo. Entendeu? E é legal também essa combinação com glaucoma, né? Que é um fellow de catarata com glaucoma. Não tem muitos aí disponíveis, então acho que é uma boa opção pra quem gosta. Teria o Boss ali, que a gente sabe que tem também, mas Mas é que é uma coisa, tem que gostar de glaucoma, não dá pra fazer achando que vai fazer, só vou fazer uma catarata e não... Uma facotrackzinha ali, vou né? passar pelo glaucoma. O dia a dia do glaucoma é muito pesado, né? Pesado, muito Então, paciente. e lá chega tudo. Com glaucoma congênito eu já vi, no meu consultório eu já vi uns 4. Então, é bastante. O ambulatório do glaucoma é bem florido lá. E opera tudo de glaucoma também. Tudo. O F1 a gente faz a track, o tubo, aí agulhamento, estrutura, tudo isso, né? E no F2 começa a fazer o MIGS. Lá a gente faz bastante Kahook, né? Faco Kahook. O GAT a gente começou, mas não teve uma boa experiência, então fica mais no Kahook mesmo. E o iStent? A Stent fez o projeto da Stent da Glaucus foi feito lá, um que eles compararam, acho que com o Timolol, uma coisa assim. Mas aí eles aboliram, resolveram não colocar mais. É mais difícil. Mas a gente, fellow, não coloca. Fica mais pro se for colocar o chefe. A gente não coloca, não. Mas isso que você falou é importante, né? Porque quem tá ouvindo às vezes acha que é só a catarata, mas vocês fazem muito glaucoma. Então quem tá hoje pensando em prestar oftal tem que lembrar que vai operar muito glaucoma, Vai. caso difícil, vai atender um ambulatório de glaucoma. Não vai Então, achar que glaucoma é só um E plano. principalmente, o principal do glaucoma é o pós-operatório. então. Não tem como. Manejar Uma as track, tracks. Ave Maria, aí fica cheio. Um monte Muito de track, retorno, né? um monte de track tendo que massagear, tendo que agulhar, tendo que fazer tudo. Isso que é mais difícil. E Garcia, pensando no teu fellow, para quem que você acha que é esse fellow da óptica cirúrgica? Você acha que é pro cara que se formou?
Olha, eu acho que vale a pena você pensar justamente naquilo que a gente está falando. O que você quer? Você quer focar bem na qualidade e otimizar o seu tempo de uma certa forma? Porque também é um fellow combinado, né? Você faz catarata e faz refrativa em um ano. São 12 meses corridos sem férias, né? Esse é o nosso fellow. Então, você acaba otimizando o tempo, né? A maioria dos lugares, né, a refrativa é separado, a catarata, 2 anos. Então, se você tivesse que fazer tudo, talvez, por exemplo, no HC, né? Você teria que somar aí um tempo de catarata, um tempo de refrativa, seria bastante tempo, né? Então, nesse sentido, eu acho que você otimiza bastante o seu tempo. E você tem que ter essa consciência que você vai estar trabalhando com equipamentos muito bons, né? A gente usa o Centurion, usa o microscópio Leica, você tem um preceptor do seu lado, e você vai ter que extrair o máximo daquele caso, porque você não vai ter um volume tão grande de casos para fazer durante aquela semana. Então, você tem que focar mesmo em tentar tirar o máximo que você pode aprender daquele caso ali, junto com o preceptor, com todo o equipamento que você tem à sua disposição, e assim você segue, né? Então, assim, se a pessoa tem fez uma formação numa residência boa, que tem um certo N, não diria que precisa ser um N muito grande também, né? Eu acho que um N razoável, é difícil dizer um número mágico, mas talvez... 100 cataratas. Não, talvez até um pouco menos, 80, 90. Você tem que ter uma certa base. E ali você vai construindo a partir dali, entendeu? Então eu acho que não dá pra dizer, não, é só pra quem já tá com uma mão boa. Não é só isso. Mas talvez seja principalmente pra isso. Então eu acho que por isso que se encaixou muito com o meu perfil, né? Que era, eu tava buscando aquela camada de conhecimento a mais ali que me faltava, né? Como a gente comentou, de indicação de lente premium, de conseguir manejar casos complexos com tempo, né? Então, por exemplo, no Suel a gente operava bastante catarata, mas não tinha muito tempo, né, para você fazer ali e pensar naquele caso, planejar muito bem, porque tinha mais 7 ali fora te esperando. Então, a gente não conseguia sentar ali e destrinchar totalmente aquele caso. E já na Unifesp você consegue fazer isso. E o fento para catarata? Vocês têm Não, a gente não usa. O fento lá a gente usa o fento só para fazer LASIK mesmo, fazer flap de LASIK. Eventualmente o pessoal usa para fazer para anel também, tristromal, mas para catarata mesmo, para fazer o flax, né, como se diz aí, para fazer a incisão, fazer rex, a gente não usa o fento. E no oftal também não? Também não. É um diferencial que eu acho que... Brasília tem, Brasília tem muito, assim, eu acho que é uma coisa que ainda não pegou muito no Brasil, assim, em todos os lugares, mas acho que é uma coisa que vale a pena ter contato e eu acho que é uma outra tecnologia que é legal. Eu acho assim que o cara fazer um fellow de catarata hoje em dia e não ter contato com lente premium não faz muito sentido, eu acho. Porque assim, cara, se você fez um fellow de catarata, assume-se que você quer ser visto como um especialista em catarata, né? E o que há de mais moderno em catarata são as lentes premium hoje em dia. O dia a dia não vai ser dos casos complexos das buchas, vai ser dos pacientes querendo lente premium, querendo ficar livre do óculos. E eu acho que você se posicionar dessa forma, acho que então você tem que olhar isso, é uma coisa que você tem que olhar. Quem quer fazer fellow de catarata, cara, procura saber se tem contato com lente premium, se você consegue colocar pelo menos algumas lentes premium, se tem discussões de alto nível, igual tem lá na Unifesp, né? Eu acho que é importante. E muita gente perguntou de outros fellows aqui em São Paulo, a gente sabe do Bem Vista, do Milton hoje, que tem um bom volume, tem muito contato com lente premium, então acho que vale a pena também. Para agregar um pouquinho em relação ao HC, que na época eu fiz o fellow de catarata junto com o de retina, é um fellow mais já puxado pelo que o Garcia falou. Muitos casos complexos, você vai ter oportunidade de operar várias buchas, vários casos aí de pupila pequena, pós-uveíte, pós-trauma, diálise zonular, enfim, tem de tudo lá no HC, né? Enfim. Um volume pequeno, vai para 3 facos em média. O volume não é tão grande, acho que 3, no máximo umas 4 facos por semana, pro fellow. E, enfim, vai ter... Tava conseguindo colocar lente premium também? E lá na época tava, eu acho, mas eu não lembro, era restrito. Eu não sei como poucas. Tá hoje, não quero correr o risco de estar sendo injusto. Na época você conseguia pedir também pra Alcon, mas é aquela coisa, não era uma coisa assim ultra disponível, mas existia a possibilidade de colocar algumas lentes premium, mas talvez não era uma coisa assim de grande quantidade, né? Tem a questão do tempo também, o pessoal veja que quem faz catarata no HC consegue trabalhar fora, quem precisa se sustentar, tirar um dinheiro, então tem os ambulatórios, mas também consegue ter alguns períodos livres, que eu imagino que seja perto do da Paulista ali, uns 3 períodos por semana livre, então ainda consegue balancear um pouquinho mais. Faz falta, viu? Faz, né? Mas assim, talvez não seria o fellow pra pessoa aprender faco, assim, do zero. Né? Eu acho que é mais um fellow de refinamento, de operar casos difíceis, operar fixação, porque lá vai ter N pacientes para esse tipo de indicação. Enfim, fellow de catarata, acho que todos os serviços vão
ter aí, tipo, tem USP, Unifesp, Unicamp, Santa Casa, BOSS, né? O que não falta é vaga de catarata, e eu acho que vale a pena olhar essas questões, né? Volume cirúrgico, se eles exigem ou não que você tenha uma experiência prévia, se você tem que orientar residente, né? Então, e se tem contato com lente premium, são os pontos de atenção aí para quem vai fazer prova de fellow de catarata, né? E lembrando, acho que lá vocês não fazem catarata congênita, é separado, né? É separado. Tem um fellow só de catarata congênita lá. Então, o nosso é focado que é uma cirurgia diferente, né, cara? É outra assim, a gente opera catarata congênita de adolescente pra frente, né? Não opera catarata congênita de bebê, né? Sim, então, sim. Se a pessoa... Mas é outra história, cara. Outra história. Catarata congênita é outra doença. Assim, igual glaucoma congênita, é outra doença, né? Então, assim, vale a pena saber. De repente, se for pro interior, vale. Mas, pô, se o cara tá em São Paulo, não vai se meter a fazer catarata congênita se você não for um especialista, né? Você acaba não fazendo, né? Aqui em São Paulo você tem alguém pra referenciar. Você sabe que vai ser que tem mais experiência que você naquilo. Às vezes no interior você vai precisar fazer. O problema é também o pós, né, disso. Você tem uma pessoa que às vezes é especialista em oftalmopediatria, que faça catarata congênita, depois vai, sei lá, adaptar, não sei se você colocou ali ou não colocou, depois você vai fazer segmento de tratamento da ambliopia também, então é outra história, né? Não sei, eu acho que eu não escolheria um fellow sabendo se... eu acho que a maioria seria de separado, né? Eu desconheço, assim, um fellow de catarata que você junta catarata de adulto com catarata congênita. Lá eles fazem, mas não é a gente que faz, né? O chefe que faz, da retina, o Dr. Rodrigo ele faz, a gente pega algumas. Então eu já vi algumas sempre... Acho que umas 4 ou 5 no ano ele faz ali. Mas a gente não bota a mão, não. É mais o fixação, chefe. Eu já vi nos seus vídeos que vocês fazem a gente faz cirúrgica, né? Sim. A gente faz fixação lá. A gente começa geralmente com uma fixação iriana, que é uma preferência ali do setor, o pessoal gosta bastante. E aí você pode fazer tudo. Você pega aquele caso, programa com seu preceptor, você pode fazer Yamane, você pode fazer... handshake, Hoffman Pocket, pode fazer o que você quiser. Então, basta você se programar, levar, ou você pede o material que você precisa, combina previamente com o seu preceptor, fala, daqui a 7 dias a gente tem esse caso, vou precisar de o cautério externo ali para derreter a pontinha do áptico, vou precisar de tal coisa, o kit do vitrófico anterior, se a gente tem também, se você precisar ali para fazer... E aí você combina e faz. E a questão de filmar a cirurgia é algo que é obrigatório ou você que gosta mesmo? Não, eles orientam a gente a filmar, né? Porque tem uma reunião do setor que acontece toda sexta-feira de manhã. Quem quiser assistir aí tem transmissão ao vivo pelo YouTube e fica gravado lá no canal da oftalmo da escola. E eles sempre pedem pra gente mostrar algum caso, discutir a técnica, aí os chefes comentam o que você poderia ter feito diferente, o que você poderia melhorar. Então, eles sempre incentivam a gente a gravar. Fazer um merchanzinho rapidinho aqui, eu tô com um canal no YouTube também, tô colocando algumas cirurgias que a gente faz lá na escola. Se alguém quiser dar uma conferida, chama Rafael Garcia Eye Surgery, de olho, Eye Surgery. Vale a pena, não, vale a pena, o canal dele é bacana, narração em inglês impecável, o que mais me chamou a atenção é a narração em inglês impecável, o cara fluente mesmo, muito bacana. Inclusive no nosso concurso de vídeo, ele ficou em segundo lugar, assim, porque o vídeo lá, principalmente por questão, vou te dar o feedback ao vivo aqui, principalmente por questão da qualidade da filmagem, a qualidade da imagem tava um pouco inferior, assim, mas em termos do que você fez ali na cirurgia, tava muito legal, 2 casos que ele mandou lá, sensacionais, assim, então parabéns aí pelo canal, bem legal. E... Agora a gente melhorou a qualidade lá da filmagem, que é o microscópio da sala 7, já vou falar aqui, ó, pessoal, o microscópio da sala 7 tava meio ruim, mas agora a gente tá com uma gravação um pouquinho melhor lá, então quem quiser conferir aí no YouTube depois. E em relação a isso, também filmar é importante ter pra aprendizado, né, demais, cara? Não só pra mostrar em reunião. Faz toda a diferença. Depois eu assisto meus vídeos e falo, puxa, meu, o que eu fui fazer aqui? Fiz um negócio errado, aí na próxima você, não, agora eu aprendi. Vocês filmam lá, Mauro? A gente filma, a gente tem o 3D, o Ingenuity, então a gente filma todos que dá pra filmar, porque a gente acaba fazendo metade no Ingenuity e metade no Leica normal. A gente filma todos que dá. Chega em casa, começa a editar os vídeos. Eu não tenho um canal, né? Mas edito e fico... Os vídeos meus, cada um viu umas 5 vezes cada vídeo. Aí cada vez você vai percebendo uma coisinha que você deve ter feito diferente. Mas pelo que eu entendi, você tem que escolher, né? Se você dorme ou se você vê teus vídeos depois. Porque você não tem tempo, né, cara? No comecinho eu não tava dormindo, não. Agora já ajeitei. E aí, as flacos e as tracks, faz metade no Ingenuity lá? A track a gente prefere fazer fora, porque, assim, é mais complicado. Acho que a profundidade ali pega um pouco pra ficar fazendo
fazendo flap, dando ponto, é mais difícil. Sim. Às vezes faz sim, Facotrek, às vezes faz no Ingenuity, mas a track sozinha a gente não gosta de fazer muito não. Um serviço lá no litoral que eu operava, ele tinha um Ingenuity, cara, eu comecei a fazer nas facas, comecei a gostar, eu via muita gente falando que não gostava para segmento anterior, cara, eu achava bem bom, eu gostava. Eu assim, gosto. Lá o pessoal do Oftal tem muito um viés de gostar muito, assim, Sim, né, sim. os meninos adoram. E eles não deixam vocês fazerem fixação, não, os fominha da retina não deixam, não. Os caras são fominha pra caramba. Manda uma mensagem Vou pro falar com o Lousada. Lousada, pra cara. ele. Pô, cirurgião de catarata tem que saber fazer uma fixação também. E são 2 anos de vocês São lá, né? dois, são dois. Então, pelo menos no Lá final eles do fazem segundo só ali. o Acros com Gore-Tex. Acros com Gore-Tex. Aí só que fica pro pessoal da retina, que já faz vitré e... Eu acho que o cirurgião de retina é o mais indicado pra fixação. Vou fazer aqui um jabá pros retinólogos, mas eu acho que o cirurgião de catarata também... Se você puder fazer uma vitré anterior bem feita, beleza. Eu acho que é imprescindível fazer uma vitré anterior. Se você não sabe fazer, acho que não deve se Concordo meter plenamente. muito, não. Uma vez eu estava vendo uma discussão dessa até num CIMASP e uma mesa redonda falando sobre complicação de catarata. Quem que deveria manejar ali? E o que o professor Walton e o Paulo Shore falaram pra mim foi a frase assim que eu sempre guardei pra minha vida. Ele falou assim, quem deve manejar é quem sabe manejar. Você é um cirurgião de segmento anterior, mas você sabe? Você treinou, você teve esse treinamento, você acompanha, você sabe? Então faz. A cirurgia é de quem sabe. Não interessa se o cara fez fellow de retina, se ele sabe, ele tá apto pra resolver aquele problema. Então, ele faz. Então, assim, a cirurgia é de quem sabe, não é do segmento posterior, do segmento anterior, é de quem sabe, você sabe? Então, beleza, pode fazer. E eu concordo muito com isso. Eu acho que você tem um problema ali, essa minha trajetória ali, o que me motivou até um pouco a fazer retina foi justamente isso, né? Assim que eu terminei a residência e fui trabalhar fora, eu vi que a vida é um pouco mais difícil do que a gente acha, né? Então, não é só... Não é, como é que eles dizem, né? Quem vê corre, não vê... Quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. Então, assim, eu tive as minhas dificuldades no começo, né? Fui operar fora. Tinha feito só a retina clínica na época. Fui trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando e vi que eu precisava de algo a mais. E foram justamente as minhas complicações ali na vida que eu não soube resolver na hora que me motivaram a buscar. Então, se você tá motivado a buscar, você fez, você sabe, você é o cirurgião de catarata, mas você sabe fazer uma track, você sabe botar um tubo, você foi treinado pra isso? Faz, né? Não tem problema, pode fazer. Não tem que ser o caralho, fez fellow só de glaucoma? Não tem isso, eu acho. Uma vez falaram assim, o olho é um só, a gente fica segmentando o olho, mas o olho começa ali na pálpebra, vai até o lobo occipital, né? A via ótica ali, se você quer fazer da pálpebra até o lobo occipital, você sabe fazer, pode fazer. Eu não mexeria no crânio, mas assim, né? Se você... Só não vai se aventurar no que você não sabe. Exatamente, mas sabendo fazer e tendo segurança, acho que eu também concordo com você, eu acho que não tem que ter essa, esse é cirurgia desse cara, essa é desse cara, não, se você tiver domínio, souber fazer, acho que é super válido. Só para finalizar, que a gente não comentou, em termos de aparelho de faco, qual que vocês usam lá na escola? O Centurion e o Infinity. Centurion Infinity. Acho que é o que é tem de melhor, né? O Ingenuity não tem lá na... Tem, mas o Ingenuity fica mais com o povo da retina, que é os fominhas de lá. Entendi, Fala pro Lousada também, de novo. Mais um, o Lousada vai começar a pipocar no celular dele lá, ó. Mas é que eu acho que lá no HC também, na nossa época era Infinity, agora é Centurion, mas assim, às vezes é interessante ter um contato com outros facos também, né? Isso que você falou, vai operar fora, cara, a vida não é só a vida não é só Centurion, não. Então, se tiver a oportunidade de operar em outros facos, tiver como acompanhar, de repente, alguém que opera em outros locais, porque quando você vai cair no mundo real, que é você e Deus ali, não é a mesma coisa. Quando você tá respaldado pelos... Cara, porque lá no HC fiz lá 250 facos na residência, mais umas 150 na preceptoria. Beleza, sou o cara, operei 400 facos, resolvo tudo de faco. Vai chegar na primeira cirurgia que você vai operar fora, microscópio diferente, circulante, sala diferente, às vezes o faco é diferente, cara, você começa a ficar nervoso, a mão começa a tremer, então assim, vale essa dica, né, então sempre procura conhecer outros lugares, outros facos, e todo lugar que você fosse se dispor a operar, cara, vai lá antes conhecer, não vai se meter a operar, chega de surpresa não vai se meter a operar num lugar onde você não tem recurso nenhum, onde o microscópio você não consegue ver nada, porque complicou, depois que você sai, assim, o tempo todo a gente tem responsabilidade, mas cara, quando você saiu do mundo acadêmico ali, do mundo da residência e do fellow, a bucha é toda sua. Então, meu amigo, te vira, né? Então, acho que vale essa dica. E falando em Ingenuity, né? Lá na escola a gente tem o Ingenuity, mas fica mais com a equipe da retina. A gente tem a oportunidade de acompanhar o Dr. Neto Rosatelli, né? Que é acho que o maior faqueiro do mundo, um mito, né? Tem vários vídeos também. Nossa, o canal dele é sensacional, né? Eu acho que é um inspirador, né?
E Fala com ele pra ele vir aqui. Eu mandei uma mensagem lá pode falar pra ele vir. Eu mandei uma mensagem no Insta lá, acho que ele nem viu a mensagem. Depois, se você tiver contato com ele, fala com ele, olha lá a conversa do Oft Review que eles estão querendo te entrevistar lá. Eu vou acompanhar ele semana que vem. Fala com ele. Uma vez por mês, né? A gente vai lá em São José dos Campos pra acompanhar o Dr. Neto. E aí ele marca lá 110 facos dele lá e manda um abraço. Então, assim, ele opera com o Ingenuity, né? O Luxor, o Ingenuity e o Constellation. E depois que ele faz uma 100 lá, ele deixa a gente opera com Constellation? Ele faz com Constellation. E aí, assim, o contato que eu tive fazendo faco com o Ingenuity foi lá, né? Lá com o Neto, né? Não foi exatamente na escola, né? Com certeza. Mas é mais cirurgia, é bomba Venturi, né? Bomba Outro Venturi. esquema. É uma boa você ter a experiência com ele. A gente, primeira vez que eu operei com o Constellation foi lá no oftal também. É totalmente diferente. Não, totalmente diferente. Bomba você Venturi. Encosta no pedal ali, você sente. A gente que faz Venturi, retina já tá acostumado com as cirurgias combinadas, mas é outra história também, sim, cara. Na primeira vez que me botaram lá, tava começando, acho que o primeiro mês aí eu olhei assim um Constellation, falei, vixe, agora... Aí sim você fica mais próximo do occipital ali, né? Agora, tranquilo, você pega o jeito dele, você sabe, você conhece o aparelho e acabou. Aí aquilo que você falou, conhece antes porque você vai mais tranquilo, você não dá aquele desespero, né? A mão treme, você fica nervoso. E aí você conhecendo o aparelho, você vai ver que a qualidade é muito grande, né? Boa, você consegue fazer uma faca muito boa, né? Saber mexer nele, né? Acho que é isso aí, pessoal. Se quiserem comentar mais alguma coisa, eu já queria agradecer a presença dos dois, pelas dicas, por todos os comentários aí. Bernardo. Obrigado, Rafa, Maurélio, pela presença. Foi ótima conversa, foi super descontraído, mas também demos aí várias dicas pra galera. Então, obrigado pela presença dos dois aí. De últimas palavras aí, só resumindo aí tudo que eu falei, para quem quiser prestar ótica cirúrgica lá na escola, eu acho que vale a pena, sim, é um fellow bem completo, um fellow combinado em um período pequeno, né, de 1 ano. Você tem algumas janelas aí para você se precisar trabalhar fora. E a equipe de lá é sensacional, né? Eles acolhem mesmo os fellows, eles dão uma rede de apoio muito grande. E eu acho difícil você ter um lugar que você tenha tantos preceptores ali disponíveis, né? Eles sempre agregam muito, né? Então, todos os fellows que terminam lá, eles chamam para continuar como médico voluntário, acompanhando, fazendo preceptoria. Então, você tem uma rede de apoio, assim, difícil de encontrar em outros lugares. Uma dica que eu queria deixar aí pro pessoal, assistam as reuniões, quem puder. Sexta-feira de manhã tá tudo gravado. Os artigos, muito provavelmente eles vão tirar, se essa questão cair de novo, já tem caído aí nos últimos 3, 4 anos, né? Vai ser de alguma reunião lá, muito provavelmente, então você pode colocar na velocidade 2 lá, para você não perder tanto tempo na reunião, porque ela é longa, mas eu acho que para quem tá interessado, vale a pena, porque provavelmente vai sair de lá essa questão aí. E assim, incentivar. Quem tá pensando, vai a fundo, se prepara, tem um Oft Review aí pra isso, ó, tem as questões, banco de questão, estuda pelos comentários das questões. Eu acho que isso aí é sensacional, né? Se você tem um banco de questão que tá comentado, você não precisa nem ler o texto, lê o comentário, assim. O comentário é o texto que você precisava ler, então vai direto no comentário, lê as questões, faz de novo, e você vai sair bem. Não tem como dar errado aí seguindo essa receita aí que os meninos estão colocando. Eu queria agradecer também o pessoal aqui da Oft Review, o Leonardo, o Bernardo. Para mim é uma honra fazer parte aqui desse episódio, né? Do lado dessa fera aqui, que eu tô conhecendo também, o Rafael. Eu tô começando ainda, né? Tô engatinhando, mas um dia eu espero chegar lá. Aqui todo mundo é igual. Mas, assim, eu queria agradecer realmente, porque o que vocês fizeram tá mudando muito o ensino da oftalmologia. Então, meu R3 foi muito melhor por causa de vocês. Então, foi muito mais abrangente, né? Eu saí um oftalmologista mais completo. E de dica lá no oftal é tentar ir atrás, né? Conhecer o serviço, manda mensagem, vai visitar o serviço, ver como que é lá o centro cirúrgico para o pessoal já conhecer você, né? Então fica tudo mais fácil. E a prova é estudar pro CBO, não tem nenhum segredo. Faz um curso, se dedica que vai dar tudo certo. Isso aí, show de bola, isso aí, pessoal. valeu. Um abração para todo mundo. Abraço. Então. Obrigado, gente. Show. Valeu.